Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a aula, tá? Acho que já está gravando, né? Vamos deixar gravando, caso surja alguma dúvida, alguma coisa pertinente, né? Fica tudo registrado para os demais assistirem também, tá? Qual é a ideia da aula de hoje? Né? A ideia da aula é que algumas pessoas, né, pediram, né, para ter essa aula extra, né, essa aula a mais, que não estava planejada a princípio, para a gente ver, tirar aquelas últimas dúvidas, né, tanto em relação ao conteúdo, tá? Se caso tenha alguma dúvida, alguma coisa específica do conteúdo, como também da disciplina, né? Aquela questão da prova, do envio dos trabalhos, o que é para enviar, o que não é para enviar, qual o prazo, né? Quais os assuntos, o que é que tem para fazer, né? Primeiramente, eu não sei se vocês viram, na segunda-feira, né, dia 5, eu coloquei um vídeo lá que tentando explicar justamente essas instruções, né, até botei mais ou menos esse título, instruções finais da disciplina, né, que eu revisei fiz ali uma revisão, né, desse passo a passo, né, dessa questão das listas, o que é para enviar, o que não é para enviar, o prazo. Eu fiz esse vídeo certinho, né? Caso vocês não tenham assistido, estou aqui para tirar dúvidas, né? Ou dúvida do conteúdo, tá? Então, a aula de hoje é uma aula para tirar dúvidas, né? Dúvidas em geral da disciplina, tá? Então, eu queria ouvir vocês, se vocês têm dúvida, alguma dúvida do conteúdo, alguma dúvida da disciplina, do que é que tem para fazer daqui para frente, como é que vai funcionar. Que vocês tiverem dúvida, essa é a hora. Professor, Opa, Luísa, diga em lá, Luísa. relação à atividade que vale a terceira nota, eu vi lá no vídeo que tem que ser escaneada, né? Não é isso? Isso. O As senhor pode duas, explicar melhor? posso. Os dois trabalhos, as duas atividades que vocês vão ter que me enviar, tá? As duas, vocês vão ter que resolver as questões à mão, né? Escreve no papel no papel, caneta, lápis no papel, né? Escreve à mão, responde de próprio punho, tá? E aí você vai escanear e me mandar, né? Essas duas atividades. Que é a atividade que vai complementar a primeira nota de vocês, tá? Que vale 60% do total, que vai valer 4 pontos, que vai complementar a primeira nota. E a atividade da terceira nota, tá? Essas duas vocês vão ter que responder à mão, escanear e me mandar via SIGA, tá? Até teve algumas pessoas que duas pessoas, na verdade, que me mandaram mensagem, né? Professor, vou mandar por onde, né? Via SIGA, mas por onde, tá? Eu coloquei hoje de tarde, posso até compartilhar aqui a tela para vocês, para mostrar direitinho. Vou botar aqui, ó, uma janela aqui. Vai aparecer para vocês aí, só um instantinho. Pronto, ó. Vou abrir aqui, acho que já deve estar aparecendo para vocês. Vou abrir aqui uma turma. Deixa eu só entrar de novo aqui, acabou deslogando. Se vocês entrarem na disciplina de vocês, vocês vão enviar esses dois trabalhos. Ó. Aqui é a página inicial, né, da disciplina de vocês, tá? Se vocês abaixarem até lá embaixo na aba atividades, tem esses dois links aqui, ó. Um é para entregar essa lista geral, né, para complementar a primeira nota, e o outro, a lista relativa à terceira nota. Observa que aqui já está a data. Então, se você clicar aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai dar um aviso que ninguém respondeu porque ainda não está no prazo, né? Por exemplo, se eu botar aqui para visualizar, isso aqui seria a visão de vocês, né? Se vocês forem clicar aí em algum desses dois, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Essa tarefa só está disponível no dia 12. Por quê? Porque o prazo de entrega é do dia 12 ao dia 14, né? Como tem aqui embaixo, tá bom? Então, vocês vão me mandar essas duas atividades pelo SIGA, clicando aqui cada um, né, no seu lugar respectivo, tá bom? Alguém levantou a mão? Pode perguntar. Sim, foi eu, professor. Alana, diga lá. Não estava aparecendo esse link aí no meu, não. Quando eu entrei à tarde, não tinha esse link. Pois é, eu botei hoje à tarde, Alana. Tenta olhar de novo aí, porque a princípio eu só ia botar no final de semana, porque
a atividade se inicia e entrega na segunda, né? Mas eu botei logo já para vocês ficarem cientes, né? Mas aí tenta dar uma olhadinha, que eu coloquei hoje de tarde, tá? Certo, obrigada. Tenta Professor, dar uma as olhadinha aí. duas, Qualquer coisa você me fala aqui que a gente já resolve, tá? Luísa? as duas atividades são em grupo. Então, essas duas atividades vocês vão escolher, tá? Aqui, ó, tá explicado. Cadê? Vai aparecer uma. Deixa eu só clicar aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Quando vocês. Professor, com licença. Se for em grupo, pode ser a quantidade de questão que tem nas listas? Vamos lá, vou explicar, tá? Não está aparecendo aqui, mas quando estiver disponível para vocês, é porque ainda, como não está no prazo, né, de entrega, ele não está disponível. Mas quando estiver, vai aparecer um textinho lá explicando. Mas eu já vou explicar para adiantar, tá? Essas duas atividades, vocês podem fazer tanto em grupo como individual, tá? Se for fazer em grupo, o que é que vocês vão fazer? Eu pedi, vocês vão ver nas instruções, quando estiver disponível para vocês, eu pedi que seja um grupo de 6 pessoas. Ah, professor, tem que ser obrigatoriamente 6 pessoas? Não necessariamente, mas eu peço que seja 6 pessoas para ficar ali um número nem muito grande, nem muito pequeno, de acordo com a quantidade de turmas, tá? Caso você não queira fazer em grupo, né, grupo de 6 pessoas, você pode fazer individual, tá bom? Pode ser em grupo ou individual. Qual foi a outra pergunta? Desculpa, acabei esquecendo, que vocês fizeram agora. Não sei se eu respondi todas. Tá? Mas grupo ou individual, vocês escolhem, tá? Ah, lembrei. No vídeo, nas instruções eu falo isso, mas eu vou adiantar de novo. Caso vocês escolham fazer em grupo, tá? Só uma pessoa do grupo vai enviar, tá? A atividade. Só uma pessoa precisa enviar a atividade. A única coisa que eu peço é vocês não vão responder à mão. Então, a primeira coisa que vai ter no arquivo é o nome dos integrantes do grupo, o nome e o polo, tá? A qual vocês pertencem. E aí depois responde as questões. E aí, se for em grupo, só precisa um do grupo me mandar, tá bom? Teve alguém que perguntou agora há pouco, desculpa, eu me esqueci da pergunta. Pode repetir? Não sei se foi a Luísa ou foi a Alana. Tá. Se eu passei alguma pergunta, vocês me relembrem de novo, tá? Deixa eu ver aqui o chat. Eu coloquei no chat, professor, se o total de questão vai permanecer o mesmo se for em grupo. Isso, vai permanecer o mesmo. Ó. Vou voltar aqui, ó. Quais são essas duas atividades? Né? Essa lista geral que vai complementar a primeira nota, ela tá aqui, ó. Lista geral para complementar a primeira nota, tá? Se vocês abrirem ela aqui, ó, eu vou baixar ela aqui, ela tem 5 questões. Não vai influenciar se é em grupo ou não. Vai. Por isso que eu estou dando essa opção de ser em grupo, para ficar ali, na hora da divisão, vocês ficarem, né, um número menor para cada integrante, né? Mas se você quiser fazer individual, vai ter que fazer todas as questões, tá? Não tem essa distinção, não. Tá bom? E aqui, ó, e a lista e o trabalho, né, que vocês vão mandar, que é relativo à terceira nota, é uma das 3 listas das unidades, né? Ó. Tem aqui lista da unidade 3, lista da unidade 2, e mais aqui em cima a lista da unidade 1. Aí vocês vão escolher uma dessas 3 para me mandar valendo a terceira nota. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Isso, Aparecida. A Aparecida fez uma pergunta assim: precisa explicar as respostas das atividades passo a passo igual ao do fórum? Exatamente igual, tá? Eu não consegui acompanhar todas, né? Porque às vezes muita gente manda em um intervalo curto, mas até onde eu consegui acompanhar e responder lá vocês nos fóruns, é aquele estilo mesmo. Você responde ali tentando explicar ao máximo a sua ideia, né? Vocês podem até ver que tem algumas respostas que vocês mandam, que às vezes você erra ali uma besteirinha, uma conta de multiplicar, sei lá, somar, subtrair, mas o raciocínio está correto. E eu, em algumas respostas, eu frisei justamente isso. Ó, o seu raciocínio está certo, mas na hora de fazer essa multiplicação, essa divisão, você acabou errando, mas o raciocínio está certo. Então, isso aí, para mim, é o que bate, né? O raciocínio está certo, tá? Então, por isso
que eu peço para vocês tentarem explicar, né, dar ali alguma explicação do que vocês como é que vocês chegaram naquela resposta, tá? A Gilza, as atividades são em grupo, eu já respondi, né? Pode ser em grupo ou individual. Se for em grupo, 6 integrantes por grupo, tá? No máximo. Aí a Artuane também já respondi. Professor, tem um conselho para quem tem dificuldade extrema com matemática. Tá, Vitória, o conselho que eu posso dar é você tentar reassistir, né, ao máximo as aulas, tá? Principalmente os exemplos que eu fiz em aula, né, nos vídeos que eu mandei para vocês, tá? Porque a ideia é assim, se você for fazer uma questão que eu deixei para vocês fazerem, com toda certeza vocês podem ir atrás que antes eu respondi uma questão similar, certo? Alguma das questões que eu respondi em aula é o mesmo raciocínio para você responder as questões que eu deixei de exercício para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, se você não compreender as questões que eu fiz em aula, o que você tem que fazer? Você tem que assistir de novo, o máximo que você puder, ler lá o livro-texto, tentar ler o livro-texto, buscar outro material que você, caso você goste, né? E tentar entender esses exemplos respondidos, que são os exemplos, vamos dizer assim, iniciais, né? Tá? Os exemplos mais, entre aspas, mais básicos, mais iniciais, tá? Agora, se você não entendeu, aí certamente você vai ter você vai ter uma certa dificuldade nos exercícios que eu deixei, tá? Então, tenta rever ao máximo, até ao ponto de você conseguir entender os exemplos que foram respondidos em aula, tá bom? Aparecida, no máximo 6 pessoas, tá? É a única coisa que eu peço. No máximo 6 pessoas, tá bom? E peço vamos dizer assim, por gentileza, que tentem chegar ao máximo o grupo, né, perto de 6, não pode passar de 6. Ah, professor, ocorreu ali da minha turma, né, na hora da divisão, só sobrou 3 pessoas. Posso fazer um grupo de 3 pessoas? Pode, tá? O que não pode, de maneira alguma, é grupo de mais de 6 pessoas, tá bom? Clarice, não, a prova vai ser no SIGA, tá? Pelo sistema também, tá? Eu ainda vou cadastrar ela, ainda vou montar ela, por enquanto só tá lá o link para vocês me enviarem as 2 listas, né? Porque é do dia 12 ao dia 14. A nossa prova é no dia 17, mas vai ser via SIGA online mesmo, tá? E aí, quando eu cadastrar, eu gravo um videozinho rápido mostrando, ó, pessoal, tá aqui a prova, vocês vão clicar aqui, responder, tudo bonitinho, tá bom? Mas vai ser nesses moldes aí, né? De eu mandar um arquivo para vocês e vou disponibilizar lá um link, que nem tá aqui, ó. Cadê? Ó, que nem tá aqui, ó. Eu vou mandar um arquivo com algumas questões para vocês, né? Muito possivelmente vai ser isso. E aí eu vou disponibilizar um link desse onde vocês vão clicar e responder. Tá bom? Mínimo de pessoas? Não, mínimo é 1, né? Só vocês. Se quiser fazer individual, pode, tá? A prova será quantas questões? Aí é surpresa, tá? Mas não vai ser muitas, não. Vão ser em torno de 5, 6 questões, eu acho. Mas ainda está a decidir, tá? Stephanie, você levantou a mão? Tem uma pergunta? Não, professora, só com relação à quantidade de alunos, mas o senhor já respondeu. Pronto, tá? Quantidade, no máximo 6, tá? Se quiser fazer individual, 2, 3... Tá certo, porque eu estava em dúvida se podia ser em dupla ou não, mas o senhor já respondeu. Tá bom. Vanessa, vamos lá. Quais são os números considerados como derivada de constante? Derivada da 5.000. Isso, né? Ó, eu vou voltar aqui e vou compartilhar aqui uma tela para a gente falar aqui a dúvida da Vitória. Acho que vocês conseguem ver aí já, né? A dúvida da Vitória foi em relação à derivada de uma função constante, né? O que é uma função constante? Uma função constante é uma função que
não importa o valor de entrada que você coloque na função, o resultado sempre é o mesmo. Por exemplo, se eu pegar f de x igual o exemplo que a Vitória falou, f de x igual a 1000. Não. Isso aqui é uma função constante, tá? Por que é uma função constante? Porque ele está me dizendo o seguinte, ó, não importa qual o valor de entrada que você coloca lá na função, o retorno sempre vai ser 1000. Então, por exemplo, se eu colocar como valor de entrada 10, qual vai ser o meu valor de saída? 1000. Se eu colocar como valor de entrada, sei lá, 10.000, qual vai ser o meu valor de saída? 1000. E assim por diante, tá? Então, uma função constante, como o próprio nome diz, é algo que não muda, é uma constante. Está em constância, pensa assim, tá? Então, uma função constante é isso, que não importa o valor de entrada que você coloque, a saída é sempre a mesma. E aí, nesse caso que você está com uma função constante, a gente viu que a derivada de uma função constante sempre vai ser zero. Então, por exemplo, essa aqui é uma função constante, então a derivada dela é zero. Outro exemplo de função constante, se eu botar assim, f de x igual a 5, que nem a Vitória falou. De novo, eu estou dizendo que, independente do valor de entrada que você coloca na função, o valor de saída sempre é 5, tá bom? Então, função constante, a derivada dela é zero, tá? Não importa qual é a função, se é uma função constante, né, do tipo constante, pensa assim, a derivada dela é zero. Tá? Vamos lá. Aline, fiquei com dúvida nas duas últimas letras da primeira questão da lista geral. Você consegue dizer mais ou menos qual é a sua dúvida, Aline? Porque assim, eu não posso responder essa lista, tá? Por quê? Porque é uma lista, é uma questão que vai valer a nota, como se fosse para vocês responderem, tá? Mas eu posso tentar explicar a questão e ajudar. Você consegue explicar mais ou menos qual foi a sua dúvida? Professor, boa noite. Boa noite. Pois é, em relação, no finalzinho das letras, que eu, né, às vezes eu fico na dúvida assim, se ainda tenho que desenvolver mais ou se eu paro onde ficou. É mais ou menos nesse sentido a minha dúvida. Tá, vamos lá. Porque no denominador, por exemplo, da letra E, no denominador, ficou uma função completa, né? Por exemplo, ficou 4x2 menos 8x mais 4. Qual é a questão? Desculpa, Aline, desculpa. É a primeira da lista geral, a letra E. Tá, pronto. Eu vou só copiar ela aqui rapidinho. Ó, a primeira questão, letra E da lista geral, que está aí no sigla, vocês podem olhar, é essa função aqui, né? f de x igual a 1 sobre x ao quadrado mais 2x, né? E aí, na questão, ele pede para você calcular a derivada dela, né? Certo? Aí a sua dúvida é, Aline, desculpa, pode repetir? Quando eu estou finalizando já, aí aparece como um denominador uma outra função, né? No caso, a minha deu 4x2 menos 8x mais 4. Aí você pode deixar assim. Aqui apareceu alguma coisa, né? Tipo assim, tem essa função, ele pede para você calcular a derivada dela, certo? Aí você está dizendo que calculou a derivada dela por alguma das regras, apareceu alguma coisa aqui em cima, e aqui embaixo apareceu isso. Isso. Aí a minha dúvida é se eu continuo desenvolvendo, não, né? Pode deixar assim. Pode deixar assim, não precisa simplificar, não. Você achou a derivada dela, né? Aí, vamos supor, se você vai usar essa derivada para alguma coisa, aí talvez precise você ajeitar mais, para ficar mais fácil para fazer isso, sei lá, alguma coisa que você deseja fazer. Mas como no caso a questão só pede para você calcular a derivada, você pode deixar desse jeito aí. Tá ok. Tá ok, obrigada. Beleza? Nada. Vamos lá, deixa eu voltar aqui no chat. Boa noite. Tá, Marlene, boa noite. As questões que enviamos nos fóruns vão ter correção? Então, Marlene, o que eu estava dizendo agora há pouco, vocês observarem, eu estou comentando, estou olhando lá pouco a pouco, né? Não olhei todas, porque são muitas mensagens, principalmente quando chega agora no final, né? Por exemplo, o Fórum 2 termina dia 9, né? Sexta-feira. Esses últimos dias são várias mensagens, então eu não consigo acompanhar todos. Mas se vocês puxarem lá do começo, eu estou olhando, tentando responder ao máximo vocês, tá? O que ocorre? Se vocês observarem, às vezes eu respondo 1, 2 e pulo 3 alunos. Aí depois respondo 1, 2 e pulo 2.
O que eu faço isso? Se vocês observarem, ocorre muito, e aí é normal, né? Vai ocorrer isso mesmo, das respostas, como é conta, né? Conta matemática, muitas respostas acabam ficando parecidas. Então, por exemplo, sei lá, a resposta da Stephanie é parecida com a resposta da Aline. Só é a mesma resposta, né? As duas estão corretas, ou as duas erraram ali a mesmo detalhe. Aí o que eu faço? Se a Aline botou primeiro, eu corrijo a resposta da Aline. Né? E aí, quando eu vejo que a resposta da Stephanie seria o mesmo comentário, eu pulo, tá? Então, o que vocês podem fazer? Dá uma olhada nos comentários anteriores que eu fiz. Porque, muito possivelmente, aquela questão que você respondeu, eu já comentei, eu já corrigi de outro colega, tá? Então, para não ficar toda hora repetindo a mesma coisa, aí eu acabo pulando. Também, para como é um número grande de mensagens, para tentar ver o máximo de mensagens possíveis, tá? Mas eu estou olhando ali aos poucos, vocês olharem as primeiras mensagens, a maioria já está lá comentada, é porque quando chega realmente esse final, eu não consigo acompanhar vocês não, tá? Mas eu estou dando uma olhada nos fóruns, e a princípio, vamos dizer assim, aquela nota, né, que é a segunda nota respectivas aos fóruns, eu não vou olhar muito essa questão de estar certa ou estar errada não, tá? O importante é mais a questão da participação, mas eu vou conseguir continuar tentando olhar ao máximo, tá? E comentar as respostas de vocês, tá? Na medida do possível, né? Que realmente são muitas mensagens, tá bom? Alana, professor, explica essa questão. Tá. Vamos lá, a dúvida da Alana. A Alana está perguntando o seguinte, deixa eu abrir outra página aqui. Você tem essa função aqui. Alana, vê se é essa aqui, vê se eu entendi. É 1 sobre x ao quadrado mais 2x, assim, Alana? Acho que é isso, né? Aí, me responde o seguinte, Alana. Aí a questão tá aqui, qual é a sua dúvida em relação a essa função? Eu não tô conseguindo. Mas a questão pede o quê? O que é que você quer fazer com essa questão? Eu não tô... Alana, eu não tô lhe ouvindo. Desculpa. Pronto, agora sim. Repita, por favor. Eu tô em dúvida nessa aí. Eu não sei se primeiro tem que fazer o denominador, depois eu tô em dúvida. Tem umas que eu consigo e outras não, mas essa em si eu não tô conseguindo. Pois é, mas a minha pergunta é, essa questão que você está em dúvida, para fazer o que com essa função? Calcular a derivada? O que é? Calcular a derivada. Calcular a derivada, né? Aí qual é a Eu não tô ideia aqui? conseguindo essa daí. Porque sempre vai zero. Sempre que eu tento dar zero. Dá zero? Bom, vamos lá. Qual é a ideia? Aqui você pode fazer por duas formas. Uma forma um pouco mais fácil, vamos fazer por ela, e outra um pouco mais, vamos dizer assim, difícil, né? A forma mais fácil de você fazer é usando a mesma regra que a Aline estava comentando agora, né? Essa questão que a Aline olhou aqui, observa. É a mesma função, na verdade, né? É a mesma função, né? Que a Aline estava comentando, tá? O que a Aline fez, né? Para chegar até nesse resultado que ela falou. Ela não falou aqui o que ficou aqui em cima, mas falou o que ficou aqui embaixo, né? O que ela usou? Ela usou a regra da divisão, a regra do quociente. Não, observa, eu estou com uma fração, então a fração é um quociente. Então, eu tenho 1 dividido por isso aqui. Para você achar a regra utilizar a regra do quociente, para achar essa derivada, lembra lá, quando você tem assim, ó, uma divisão, uma expressão, desculpa, deixa eu apagar aqui. Você tem uma função, uma expressão em cima e uma função embaixo, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, quem é a função de cima? É a função constante igual a 1. E quem é a função de baixo? Esse polinômio aqui do segundo grau, x ao quadrado mais 2x. Né? Como é que você usa? O que diz a regra do quociente? Para você achar a derivada da divisão, a derivada do quociente. Você vai fazer o quê? É a derivada da de cima, certo? Vezes a de baixo, sem derivar. Menos a de cima, sem derivar, vezes a derivada da de baixo, certo? Isso tudo dividido pela função de baixo ao quadrado.
tá? Então, você vai pegar essa regrinha aqui e aplicar para esse caso. Por exemplo, quem seria isso aqui? Eu vou pegar e calcular a derivada da de cima. A derivada da de cima é a derivada dessa aqui, do 1, né? Mas a gente acabou de ver que a derivada de uma função constante é o quê? A derivada de uma função constante é sempre zero. Então, fica 0 vezes a de baixo. A de baixo é o quê? É x ao quadrado mais 2x, certo? Aí, menos... Aí você vai achar quem é isso aqui, ó. G, quem é a G nesse caso? É a função de cima. Você vai repetir. Aí agora você vai achar quem é a derivada da H, que no caso é a função de baixo. A função de baixo é isso aqui. Aí você vai substituir. Achar quem é isso aqui, ó. E substituir aqui. E depois vai achar quem é isso aqui e substituir aqui. Deu para entender melhor? Sim, deu, mais ou menos. Tá bom? Tá, Eu não vou terminar, obrigada. porque aí eu vou dar a resposta para vocês. Tá, Tá? obrigada. Mas aí você vai usar a regra do quociente. Tá? Por quê? Por que você usa a regra do quociente e a regra da divisão? Porque você está com a divisão, né? Você está com a fração. Tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, tá? No chat. Pronto, ó, a Samara pediu para eu explicar mais sobre a regra da cadeia, né? Vamos lá. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é uma regra uma regra de derivada, né? De derivação, que você vai usar quando você está com a função composta, tá? Por exemplo, se eu pegar a função f de x igual a... Deixa eu só pensar aqui uma função diferente que não esteja na lista, né? Vou fazer assim, ó. Pega essa função aqui, por exemplo. Se for função cosseno de x ao cubo mais 2x. Tá? Vocês concordam comigo que aqui eu tô com a função composta. Por que eu estou com a função composta? Porque o normal seria o quê? Você ter a função assim, né? F de x igual ao cosseno de x. Eu entro x e aqui x, né? Aqui eu estou entrando x e tem essa expressão, vamos dizer assim, um pouco mais carregada, né? Então, aqui eu estou com função composta. Se eu estou com função composta, então eu tenho lá a função de fora e a função de dentro da composta. Nesse caso, até visualmente, a gente consegue enxergar que quem é a função de fora? É a função cosseno de x. E quem é a função de dentro? A função de dentro é a função x ao cubo mais 2x. Tá? Isso aqui é a função de fora, essa aqui é a função de dentro. Sei lá, chama a função de fora de g de x e chama a função de dentro de h de x. Certo? Ou seja, se eu calcular a composta da g com a h, né? Lembra lá que a gente estudou a função composta? Isso aqui vai dar exatamente a minha f, que é cosseno de x ao cubo mais 2x. Tá? Então, se eu estou com a função composta, quando eu vou calcular a derivada, você usa a regra da cadeia, tá? Aí, o que é que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia, ela diz o seguinte, você vai derivar a função de fora, por isso que é importante vocês entenderem, né? Qualquer coisa, vocês voltam lá na segunda aula que a gente falou de função composta. Por isso que aqui é importante, para você entender a regra da cadeia, você saber identificar quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Por quê? Porque na regra da cadeia, na regra de derivação da regra da cadeia, você vai precisar disso. Né? Por quê? O que diz a regra da cadeia? A regra da cadeia, ela diz o seguinte, para você derivar uma função composta, g bola f, né? O g do f de x, para você derivar isso aqui, como é que você deriva? É a derivada da de fora, quem é a de fora? A g, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro, que é a h. Certo? Nesse caso aqui, ó, que a minha função composta é essa, quem é a de fora? A função de fora, a gente identificou que é o cosseno. Então, quem é a derivada do cosseno, que a gente viu? A derivada do cosseno é menos o seno. Então, quando eu for derivar isso aqui, ó, isso aqui vai, a derivada disso aqui vai dar o quê? A derivada da de fora, que é menos o seno. Derivada do cosseno, a gente viu que é menos o seno. Vou botar aqui embaixo, porque senão não vai dar espaço. É menos o seno, certo? Só que ao invés de botar menos o seno de x,
tá? Eu vou botar no lugar de x, AH. Mas quem é H é isso. Aí eu só vou repetir, ó. Certo? Vezes, aí essa parte que eu escrevi foi isso aqui. Agora eu vou botar a derivada da de dentro. Mas a derivada da de dentro, a função de dentro é isso. A derivada dessa é o quê? Aqui, para eu derivar isso, eu uso aquela regrinha de descer o expoente, né? Então fica 3, desce o 3 e diminui 1. Era 3, fica 2. E para eu derivar isso aqui, a derivada de 2x é só 2. Tá? Então, a derivada dessa função composta aí é isso. Observa que, por exemplo, aqui eu ainda poderia pegar isso aqui, multiplicar por esse, depois multiplicar por esse, desenvolver, não é? Mas como é só para achar a derivada, você pode deixar assim, não precisa simplificar mais. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Exemplo, sei lá. Deixa eu pensar um exemplo aqui de cabeça. E elevado a 2x. Pergunta, a gente está com a função composta aqui, sim ou não? O que vocês acham? Vocês acham que isso aí é uma função composta, sim ou não? Se for, né, Eu acho que não. Se for, você tem que ser capaz de dizer quais são as duas funções que quando eu faço a composta dá ela, né? Alane. Pode falar? Eu acho que sim. Ó, uma dica, eu falei isso em algum momento lá da aula que a gente estudou de derivada, mas qual é uma dica que vocês podem usar? Pensa o seguinte, suponha que você está com a dúvida se ela é ou não uma função composta, né? Você quer calcular a derivada dela. Se ela for uma função composta, você vai calcular pela regra da cadeia, concorda? Mas você está com dúvida se você usa ou não a regra da cadeia, né? E aí você está com dúvida se ela é ou não função composta, né? Se você tiver certeza que é uma função composta, aí não tem dúvida, usa a regra da cadeia. Agora, imagine o seguinte, suponha que você fala assim, não, tá, ela não é uma função composta, então eu não vou usar a regra da cadeia, eu vou usar a regra de derivação normal. Lembra que a gente estudou o seguinte, ó, que quando eu tenho uma função e elevada a x, quem é a derivada dela? Uma das derivadas mais fáceis que tem, né, junto com a função constante. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Certo? Ela própria. Tá? É uma das derivadas mais fáceis que tem. Né? Assim como a derivada de uma constante é zero, essa aqui é fácil de, entre aspas, decorar. Né? E aí você pensa, poxa, então eu vou usar essa regra aqui para derivar isso. Né? Mas observe, você não pode fazer isso. Por quê? Pergunta, essa função está exatamente igual a essa? Sim ou não? Não, né? Concorda comigo que ela está quase igual. Por quê? Porque aqui tem esse 2 e aqui não. Aqui é 1. Então, qual era um bizu, entre aspas, vocês podem usar? Você vai fazer o seguinte, ó. Se ela não fosse uma função composta, então na hora de calcular a derivada, eu ia usar direto isso. Mas eu não posso usar direto isso, porque não está igual. Está quase igual. Se está quase igual, então é um forte indício que, na verdade, você está com uma função composta. Tá? E aí, que é justamente o caso. Isso aqui é uma função composta. É uma função composta de quais duas funções? Vocês conseguem determinar? Qual é duas funções compostas? Duas funções, desculpa, que quando eu faço a composta, me dá essa função aqui. Ó. Vocês conseguem pensar? Você concorda comigo que uma função é o e elevado a x? Uma função que vai... Uma das duas funções é o e elevado a x, né? E a outra função é quem? A outra função é 2x. Concorda comigo? Professor, como é que eu confiro isso? Como é que eu sei isso? Não, você faz a composta. Chama isso aqui, sei lá, de uma g de x... e chama isso aqui de uma h de x. Aí vai lá e faz a composta. E vê se bate com isso aqui. Ó. E, ó, como é que você acha a função composta que a gente viu? Vou lá.
G do H de X. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir quem é H. Repito a G e substituo quem é H. 2x. Beleza. Mas aí a G, ela faz o quê? Ela pega o X, ela pega o que você coloca como entrada e calcula a exponencial, né, o Ezinho, elevado ao que você colocou como entrada. Então, eu vou fazer isso. A G faz o quê? Ela pega a exponencial e aqui no expoente aparece o que eu coloquei como entrada. Mas o que eu coloquei como entrada foi 2x. Tá? Opa, bateu, não. Então, realmente, é uma função composta e as duas funções envolvidas são essas daqui. Certo? Agora, você identificou que é uma função composta, né? Como vocês identificaram aí, como é que você faz para derivar? Se é uma função composta, obrigatoriamente você usa a regra da cadeia. Então, eu vou usar a função regra da cadeia, eu vou pela formulazinha, né? Pelo mantra lá, né? Eu até brinquei com vocês. É a derivada da de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá? Aí vamos agora descobrir quem é cada uma dessas coisas. Né? Quem é a função de fora? Deixa eu só apagar aqui. Quem é a função de fora? A função de fora é essa. Mas quem é a derivada da função de fora? A derivada da função de fora, como a gente viu, derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Né? Só que ao invés de colocar x, eu vou colocar como entrada o quê? A própria H. Ó. Tá? Aqui, ó, vou até botar de verde. Ó. Isso aqui que eu estou circulando de verde, se fosse assim, vocês concordam comigo que seria E elevado a x, né? Mas eu não estou colocando como entrada o x, eu estou colocando como entrada a função h. Então, isso aqui vai virar o quê? Isso daqui, ó, vai virar E, e aí no lugar do x eu coloco a h, que é 2x. Isso aí que eu escrevi é isso. Certo? E agora falta colocar isso. A derivada da h, que é a função de dentro, né? Mas a derivada da h, a derivada disso daqui é só 2. Tá? Então, isso é isso. Tá bom? Aí aqui daria para você botar o 2 na frente, mas não tanto faz como tanto fez, né? Pode deixar assim ou pode deixar assim, que tá certo do mesmo jeito, tá bom? Vamos lá. Tá bom? Deixa eu ver se... Professor, eu tenho uma dúvida. Sempre que vier para utilizar a regra da cadeia, é a derivada da primeira, vezes a segunda sem derivar, vezes a segunda derivada, vezes a segunda sem derivar. Não. Isso? Aí que você está fazendo é a regra do produto, né? A regra da multiplicação. Tá? A regra da cadeia, essa que a gente acabou de revisar aqui, ó. Essa daqui, ó. É a derivada da de fora, né? Primeiro, a regra da cadeia você usa quando você está com uma função composta. Então, se você está com uma função composta, você tem a função de fora e tem a função de dentro. Aí, o que é a regra da cadeia? Você deriva a de fora aplicada na de dentro. Esse aplicada na de dentro, o que significa? Que no lugar de x, você vai colocar a função de dentro, vezes a derivada da de dentro. Tá? Essa regrinha que você acabou de falar, pelo que eu entendi, é no caso que você está com um produto, né? Tipo assim, ó, g de x, uma função vezes outra. Né? Aí isso aqui é a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a segunda derivando. Né? Aqui é quando você está com um produto, né? Cada situação é uma regra diferente, né? Por exemplo, o que a Aline, eu acho que estava perguntando agora há pouco, quando você tem uma divisão, essa função aqui, né? Você tem uma divisão, então você usa a regra da divisão. A regra da cadeia você usa quando você está com uma função composta, que você tem a função de fora, você tem a função de dentro, né? Aquela ideia de como se tivesse uma máquina dentro da outra. Né? E esse caso aqui é no caso que você tem um produto de duas funções, né? Por exemplo, deixa eu olhar aqui, se vocês verem a letra F, tá? Aí já vai ter uma dica, ó. A letra F da primeira questão da lista geral. Primeira questão, item F da lista geral. É um produto, tá? Aí você vai utilizar essa regra aqui. Tá? Por quê? Porque você está com um produto, tá bom?
Deixa eu ver. Tá certo, é porque eu confundi. Tá bom? Mas o que vocês têm que fazer primeiro, né? Quando vocês vão achar a derivada? Você tem que identificar, pensa assim, ó. Você tem que identificar o tipo de função que você está trabalhando. Se você está com um produto, se você está com divisão, se você está com um polinômio, se você está com uma função composta. E aí, uma vez que você identificou, né, você vai utilizar a regra dela. Lembra que lá, acho que era na lista, não lembro se era na unidade 1 ou na unidade 2, tinha uma questão, a gente fez algumas questões, eu até deixei algumas para vocês fazerem, que era mais ou menos assim: diga se é uma função exponencial, sim ou não. Diga se é uma função polinomial, sim ou não. Não tinha umas questões assim? Em alguma daquelas listas, em alguma daquelas aulas, a gente fez algumas questões assim. Era justamente para treinar essa parte. Por quê? Porque quando você for calcular uma derivada, primeiro você vai ter que identificar qual é o tipo de função que você está trabalhando, para aplicar a regra específica daquela função. Tá bom? Deixa eu ver. Clarice. Tá, professor, a maioria de dificuldade em função, né? Uhum. Vão ter, Clarice, tá? Eu vou... O professor Cleidinaldo, você me escuta? Pode até tirar essa dúvida também. Oi, professor, tô aqui. A Clarice, ela perguntou em relação, tipo assim, na prova, em relação ao tempo. Você me confirma aí. Eles vão ter, tipo assim, é dia 17, mas eles vão ter o dia todo, né? Do dia 17, né? Para responder. A partida é de 15 às 23. A partir de 15 às 23, a prova fica disponível e vocês têm até 3 tentativas para cada disciplina. Nesse tempo de 15 às 23, vocês vão ter que fazer todas as provas desse dia. Se eu não me engano, são 3 provas. Eu vou confirmar depois com vocês. Eu lembro que tinha outra dia 16. Eu não lembro qual era a matéria, mas tinha outra matéria que era dia 16. Tem, ou são matemática. 2 ou são 3 provas. E aí, mas para cada prova, vocês têm 3 tentativas. Cada tentativa tem a duração máxima de 90 minutos, 1h30. Então, assim, tem tempo, eu acredito que tempo suficiente para resolver. Sendo que, no final das contas, você faz as 3 tentativas, ou só uma, vai depender do que você conseguir, e a nota ela é automaticamente gerada a melhor tentativa, a melhor nota que você tirar em uma das tentativas. Fica sendo sua nota. Isso. Tá bom, Clarice? Acho que deu para entender, né? Deixa eu ver. Aline, calculando a derivada... Qual é? Não, Aline, exatamente, tá? Você só aplica a regra e calcula. Não precisa ficar se preocupando em ajeitar a expressão, desenvolver, sabe? Não precisa, não. Aplicou a regra, achou a expressão, vamos dizer assim, entre aspas, feia, não precisa se preocupar em ajeitar, né? Porque, como eu falei, nesse momento, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar em saber achar a derivada dela. Depois, em algum momento, vocês vão precisar, a partir da derivada dela, fazer outra coisa. Mas, primeiro, você tem que aprender a achar a derivada, né? Saber aplicar as regras. Então, uma vez que você aplicou a regra correta, né, de achar a derivada, pode parar ali, não precisa ficar fazendo cálculo, ajeitando a expressão, não. Tá bom? Ó, a Erika perguntou, a função é x², né? Vocês acham que essa função é uma função composta? Sim ou não? Sim, né? Tá? Sim, né? Ela é uma função composta. Quais são as duas funções compostas? As duas funções que calcula a composta e dá ela é elevado a x e x², né? Certo? São essas duas. Ela é uma função composta, né? A prova será de marcar onde... Então, isso aí, como eu falei, vocês só vão descobrir na hora, pessoal. Tá? O que eu posso garantir é que não vai fugir dessas questões que eu passei para vocês, das questões das 3 listas, tá? Por exemplo, vocês observarem essa lista geral, né, que vai complementar a primeira nota, todas as questões eu só fui lá e peguei 1 ou 2 questões da primeira lista, 1 ou 2 da segunda, 1 ou 2 da terceira. Foi ou não foi? Não fugiu disso, né? A prova vai ser a mesma coisa. Seja de marcar ou seja de responder, vai ser aquelas questões ali.
tá bom? Agora, quantas questões vão ser e quais vai ser, se vai ser de marcar de responder, isso vocês vão saber no dia da prova, tá bom? Alguma outra dúvida? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu pulei. Não sei se eu pulei alguma, vocês vão me dizendo aí, tá, pessoal? Não, Lucilene, tentar assistir mais um pouquinho, ó. Eu sempre falo, não compensa, às vezes eu sei que é difícil, né? O professor Eliezer, ou foi o professor Pregnaldo, não lembro, uma vez comentou que, acho que foi o professor Eliezer, né? Que pode parecer que não, mas o curso AD é muito mais difícil do que talvez com o curso presencial, porque exige mais de vocês, né? Mas, às vezes, você está ali, né, vamos dizer assim, no finalzinho, aí você, poxa, tá difícil, mas é difícil mesmo, né? Não tem como negar, mas faz parte, né? Ser difícil. Mas, às vezes, está ali no finalzinho, você consegue ali, tenta ali dar um último esforço, né? E aí, de repente, consegue fazer alguma coisa, né? Então, assim, tenta ali dar, de novo, vou dar a mesma dica que eu falei agora há pouco, tenta reassistir as aulas e, primeiro, tenta realmente entender os exemplos que a gente fez em sala, que a gente respondeu em aula, né? Tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, tentar entender os exemplos que a gente respondeu em aula. Às vezes vocês não conseguem responder tudo, mas, por exemplo, você fez ali da unidade 1, da unidade 2, ou da unidade 1, da unidade 3, aí você já consegue fazer muita coisa, tá bom? Clarice, pode falar. Professor, é porque é assim, naquelas regras lá que o senhor deu, falando sobre que a derivada de ln de x era 1 sobre x, certo? Uhum, sim. Aí eu fiquei muito confusa com esse assunto de função e assisti um monte de vídeo. E em alguns vídeos fala que é 1 sobre a função. Aí eu quero saber se é 1 sobre a função ou se é 1 sobre x. Ou se x é a função. Você está dizendo assim, quando eu tenho uma função ln de x, né? Isso. Qual é a derivada dela? Uhum. Ó, a derivada dela é 1 sobre x. Ponto. Tá? Tá. É 1 sobre x. É porque o que ocorre? Às vezes, esses vídeos que você está mencionando aí, pode ser que ele esteja querendo fazer outra coisa, né? Aí aparece realmente essa expressão que você está falando aí. Mas eu quis botar o caso mais, vamos dizer assim, vou dizer o mais simples, mas o caso mais particular possível, que é essa função ln de x, que é o logaritmo lá que a gente estuda lá no ensino médio, né? A derivada do ln de x é 1 sobre x, tá? O que ocorre é que se você pegar uma função logaritmo mais, assim, difícil, mais complicada, aí pode aparecer, né, vai aparecer essa expressão que você falou. Mas a função ln de x, que é o que a gente viu, inclusive as questões que está naquelas listas, né? A função ln de x, a derivada dela é 1 sobre x. Mas aí, tipo assim, se for numa, por exemplo, numa regra da cadeia, e tiver uma multiplicação, e eu tiver que fazer o produto, vamos supor, ln de x elevado a 3 menos 2. Vamos supor. Sim. Por exemplo? Isso. Uhum. Por exemplo, vamos lá, boa pergunta. Imagina que a gente queira calcular essa derivada. Mesma ideia. Concorda comigo que, se fosse assim, a derivada dela era direto isso. Mas não está exatamente isso. Está quase igual. Então, esse quase eu indico que você está com uma função composta. Nesse caso, quem é a função composta? As duas funções que você calcula a composta dá ela é ln de x, que é a de fora, né? E a de dentro é x ao cubo menos 2. Isso. Concorda? Então, se você vai derivar ela, você vai usar a regra da cadeia. Vamos lá, mesmo raciocínio. Vou chamar essa de G e vou chamar essa aqui de H. Tá? A derivada da de fora, né? A de fora é o ln. A derivada da de fora, se fosse só x, né? Aqui, ó, a derivada da de fora é o que a gente viu aqui, é 1 sobre x. E a derivada da de dentro, que é que eu estou chamando aqui de h, a derivada dessa é o quê? Desce o 3, né? Então fica 3x e diminui 1, fica 2. E a derivada disso aqui é quanto?
É uma constante, né? Derivada não constante é zero. Eu nem vou botar aqui, né? Ficaria menos zero e dá isso. Né? Então, para você derivar isso aqui, ó, que é a função composta, vai ficar com a derivada da de fora aplicada na de dentro. Se a derivada da de fora fosse x aqui dentro, seria 1 sobre x. Só que agora a derivada eu vou aplicar na de dentro, né? Tipo assim, ó. Derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Vamos lá. Se fosse na derivada da de fora, aqui fosse x, seria isso. Mas agora, aqui é AH. Então, no lugar do x, eu vou colocar AH. Então, fica 1 sobre a função H. X ao cubo menos 2. Isso aqui é isso, né? Vezes a derivada da H. Aí você só repete. 3x ao quadrado. Aqui ainda daria para botar assim, né? Para ficar mais bonitinho, mas poderia deixar dessa forma aqui também. Tá bom? Deu para entender um pouquinho melhor? Digamos que sim. Tá? O que vocês têm que fazer? Tenta fazer sempre esse passo a passo. Ó. Pegou a função, identifica se ela é composta ou não. Se você identificou, então você sabe quem é a função de fora e quem é a função de dentro. Acha quem é a derivada da de fora e acha quem é a derivada da de dentro. Isso aqui, ó, deixa eu só apagar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que eu vou circular de verde, é a regra da cadeia. Isso aqui nunca vai mudar. Isso aqui vai ser sempre igual para qualquer exemplo, qualquer derivada de função composta que você for fazer. O que é que vai mudar? Vai mudar quem é a função g e vai mudar quem é a função h, de exemplo para exemplo. Concorda comigo? Então, se você determinou quem é a função de fora, quem é a função de dentro, determinou quem é a derivada da de fora e determinou quem é a derivada da de dentro, você vem aqui e só substitui. Tá bom? Só que aqui no lugar de x, você vai colocar a expressão da h. Mas essa parte que está circulada de verde nunca vai mudar, porque isso é a regra da cadeia. O que vai mudar é quem é a sua g e quem é a sua função h. Tá bom? Professor. Tá, Lene, eu vou ver com o professor Cledinaldo ou o professor Eliezer e a gente vê, tá? Não sabia desse detalhe, tá? Depois, você é tutor, não é, Lene? Ou não? Me confirma aí. Lene, você me escuta? Ela Lenilson, professor, porque o Gmail você é tutor, de Castelo do Piauí, tutor presencial. Pronto, tá. Depois me lembra no WhatsApp, que aí eu vejo com o professor, não sabia, tá? O professor Eliezer, o professor Cledinaldo, e a gente vê, tá? Tá. Natana, pode falar. Professor, essa regra da cadeia é usada só para a função composta ou na função comum usa? Porque eu tenho umas regrinhas para a função comum. Só queria saber se a da cadeia é usada só para composta? Só para composta. Só para composta, tá? O que ocorre é, tipo assim, ó, como eu falei, cada regra, vamos dizer assim, cada função tem a sua regra, tá? Então, você tem que ver primeiro, identificar qual tipo de função que você tem, né? Por exemplo, deixa eu abrir mais uma página. Imagina que você tem uma função assim, ó, que ela é x elevado a algum número. Né? Algum número diferente de 1. Tá? A gente viu que isso aqui é que tipo de função? A função potência, né? Tem uma potência aqui. Para esse tipo de função potência, como é que é a regra da derivada dela? Você desce o expoente e diminui 1 no expoente. Então, por exemplo, se fosse f de x igual a x elevado a 7, quem seria a derivada disso? A derivada disso, você desce o expoente, então desce o 7 e diminui 1 no expoente. Então, fica 7x a sexta. E assim por diante. Então, cada tipo de função tem a sua regra específica. O que pode ocorrer é que, às vezes, para uma função, você pode aplicar duas regras diferentes. Pode ocorrer, tá? Mas, por exemplo, no caso específico da função composta, você só vai usar ela, tá?
quando você tiver uma função composta. No caso da regra da cadeia, desculpa, você só vai usar ela quando você tiver uma função composta. Eu posso utilizar a regra da cadeia para outros casos? Até pode, só que vai ser como se fosse desnecessário. Você estaria complicando uma coisa que é mais fácil. Então, eu prefiro que vocês entendam que regra da cadeia você usa apenas quando você está com função composta. Se você não está com uma função composta, então tem alguma outra regra das que a gente estudou que é mais fácil você calcular a derivada. Só usa a regra da cadeia quando tiver função composta. Tá? Rafaela. Muito obrigada. Nada, Natana. Rafaela, tá. Tenta fazer o seguinte, depois você me manda um e-mail, tá? Você me manda um e-mail, todo mundo que teve algum problema, aí vai depender, né? Aí você me manda um e-mail explicando direitinho, tá? Que aí a gente conversa e vê. Tá? O que pode fazer, né? A princípio tem que ver com o professor Eliezer também, né? Questão da justificativa, mas tenta mandar um e-mail que aí a gente vê, tá? Tá bom, professor. Tá, não sei se eu pulei alguma dúvida, acho que não, né? Alguma outra dúvida, pessoal? Em relação principalmente, por exemplo, a gente falou um pouquinho agora do conteúdo, né? Mas em relação ao questão de entrega, dúvida de prazo, como enviar, como fazer, restou alguma dúvida? Que eu vi que teve algumas pessoas que ainda, pelo menos no fórum e no e-mail, me mandaram mensagem com essas dúvidas, né? Eu gravei lá o vídeo de instruções, acho que talvez alguém não tenha assistido, e aí também queria principalmente deixar aqui a aula de hoje para vocês tirarem dúvidas. Clarice. O senhor poderia fazer uma questão com tangente, porque eu não consegui resolver. Tá, vamos lá. Qual é a ideia da tangente? Eu acho que a da tangente a gente ficou no exercício, né? Mas qual é a ideia? Tangente de x. A princípio você olha assim, você fala, poxa, não tem uma regra específica dela, né? Não tem. Derivada da tangente. A gente não viu. Mas a gente viu que o que é a tangente de um número, né? É o seno. Lembra lá? É o seno dividido pelo cosseno. Opa! É o seno dividido pelo cosseno. Então, é uma divisão, né? É uma divisão de duas coisas. Se é uma divisão, você vai usar o quê? A regra da divisão, tá? Então, a derivada dela vai ser a derivada da de cima. Quem é a derivada da de cima? É o cosseno. Vezes a de baixo, sem derivar. Opa! Tá? A derivada da de cima é isso, vezes a de baixo sem derivar. Menos a de cima sem derivar, vezes a derivada da de baixo. A derivada da de baixo é o quê? É menos o seno, não é? Aí com esse menos fica mais, né? De fazer o jogo de sinais. Isso tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Então fica o cosseno elevado ao quadrado. Tá bom? Poderia deixar assim, professor? Poderia, mas aqui ainda daria para ajeitar, para ficar mais elegante também, né? Ó, porque aqui tem cosseno vezes o cosseno, fica cosseno ao quadrado. Aqui tem seno vezes o seno, fica seno ao quadrado. Isso tudo dividido pelo cosseno ao quadrado, né? Pergunta, eu posso cancelar esse com esse? Posso não, né? Porque está uma soma. Eu poderia se estivesse multiplicando, mas como está uma soma, eu não posso cancelar isso com esse, tá? Você poderia deixar assim, ou poderia também usar o fato que, mas aí, se quisesse realmente deixar assim, poderia, tá? Só vou complementar a título de curiosidade. Você poderia usar o fato que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, ele é sempre igual a 1. Aí isso aqui ficaria 1 sobre o cosseno ao quadrado. Tá? Se quisesse finalizar, ajeitar a expressão até o fim, né? Mas, como eu disse, se é para calcular apenas a derivada dela, você poderia deixar dessa forma aqui. Não tem problema. Tá bom? Então, a derivada da tangente é 1 sobre o cosseno ao quadrado. Tá bom? O que usou a regra da divisão, né? Por quê? Porque a tangente é uma divisão, né? Tá bom?
Beleza, pessoal. Tá bom? Então, acho que era isso, pessoal. Em relação, de novo, às listas, observa que muitas questões, né, a lista geral, tá? Em relação à lista geral, muitas questões, não vou dizer todas, né? Porque a unidade 3 a gente encerrou agora segunda-feira, né? Então, talvez vocês não tenham feito todas, né? Então, tem que dar um tempo aí para pensar com calma, né? Bater um pouquinho mais em cima para resolver. Mas observa que a lista geral, todas foram questões que eu tirei das 3 listas lá, das 3 unidades que a gente estudou, tá bom? Professor, na prova vai ter questão igual? Muito possivelmente vai ter sim, pessoal, tá? Não sei se possivelmente não vão ser todas, mas vão ter, sei lá, metade das questões, ou uma boa parte das questões, algumas questões, vão ser questões dessas listas que eu passei para vocês, que são as questões que vocês já resolveram, tá? E são questões que, se vocês, de novo, olharem os exemplos que a gente fez nas aulas, usando os exemplos que a gente fez nas aulas, o mesmo raciocínio dos exemplos que a gente fez nas aulas, vocês conseguem resolver aí. Então, se você ainda está tendo um pouco de dificuldade, tenta rever o máximo que vocês conseguirem, primeiro, os trechos dos exemplos que a gente respondeu, tá? Que eu respondi nas aulas com vocês, tá? E aí depois tenta as questões, tá? Se você não entendeu os exemplos respondidos, você não... É como se você não tivesse, entre aspas, apto para tentar resolver as questões, tá? Então, tenta bater em cima primeiro dos exemplos que a gente fez, até vocês conseguirem entender, tá bom? Os exemplos que a gente fez em aula. Beleza? Alguma última dúvida? Não? Então, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que é isso, né? Tá bom, pessoal? Tentem, de novo, tentar assistir lá uma última vez, né? Eu acho que, se vocês observarem lá no livro, tem bem mais coisas, né? Bem mais questões, bem mais coisas. Eu tentei, nas aulas, filtrar o máximo possível, né? Devido ao pouco tempo que a gente tem, tentei filtrar o máximo possível, assim, o mais importante de cada tópico. Tá? Mas se vocês forem ver, nas 3 unidades, a gente teria muito mais coisa para falar, né? Mas aí eu tentei filtrar ao máximo possível. Então, tenta voltar lá, ver as aulas o máximo possível, né? Ver algum material que vocês tenham aí gostado, alguma coisa do tipo, e se concentra primeiro em resolver e entender os exemplos respondidos, tá? E depois vai para as questões, tá bom? Então, de novo, tá lá no Siga já os 2 links para vocês enviarem a lista que vai complementar a primeira nota e a lista da terceira nota. Só não está no prazo ainda. O prazo é do dia 12, que é segunda, até o dia 14, tá? Que é quarta, né? De segunda a quarta da semana que vem. Mas já tá lá o link para vocês enviarem, tá? A prova é no dia 17, como o professor Cleidinaldo falou, é de 3 horas até 23 horas, né? E aí vocês vão ter, no dia 17, essa prova disponível, tá bom? Quando eu elaborar a prova, se vai ser de marcar, se vai ser de responder, se não vai ser, eu vou deixar junto com a prova, lá para o dia 17, um vídeo explicando. Então, eu vou abrir lá a prova, as questões da prova, vou deixar um vídeo gravado explicando, ó, pessoal. Tem, sei lá, 5 questões, 6 questões, 7 questões, as questões são essas. Primeira questão diz isso, segunda questão diz isso, terceira questão diz isso, assim por diante. E aí vocês vão tentar responder, tá? Lá no dia 17, tá bom? Beleza? Então, acho que era isso. Professor Cleidinaldo, você pode encerrar aí a gravação, tá bom? Professor, a aula vai ficar disponível, né? Vai, a aula de hoje vai. Tá? O professor Cleidinaldo está gravando.